Pai Santo e Todo-Poderoso, nessa tarde nós viemos para louvar ao Teu santo nome, para Te adorar e para ouvir uma porção da Tua palavra. Os nossos corações anseiam pela Tua palavra. A Tua palavra ela é fonte de vida para as nossas vidas. A Tua palavra é o que incendeia os nossos corações. Senhor Jesus, fala conosco no íntimo dos nossos corações, que possamos estar ligados diretamente contigo a cada instante, a cada momento. Fala conosco, fala com cada irmão e cada irmã, assim como o Senhor tem falado também comigo. Eu quero Te louvar e Te agradecer, ó Pai, por tudo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra que eu quero trazer para nós hoje é sobre segredos de um conquistador. Segredos de um conquistador. Veja que eu separei uma palavra que é de Josué. E Josué, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores conquistadores da Bíblia. Sem sombra de dúvidas. Nós podemos ver que Deus faz promessa a Abraão de multiplicar a sua descendência e de entregar à sua descendência uma terra abençoada, uma terra da sua vontade. Nós vemos os seus filhos sendo abençoados. Nós vemos Abraão, Isaac, Jacó, todos sendo muitíssimo abençoados por Deus. Todos tendo muita bênção da parte de Deus. Nós vemos que em determinado momento, Deus permite que o povo desça até o Egito. Mas Deus levanta ali no Egito também um libertador, Moisés, muito conhecido, muito falado. Quando Moisés ele deixa de viver, que Deus o recolhe para si, então é levantado um novo homem, Josué. E Josué, nós podemos conhecer a Josué como um grande conquistador, porque Josué é quem começa, a partir da vontade de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, a conquistar a terra do povo, a terra que foi prometida lá no início a Abraão. Eu quero trazer para os irmãos que a maior conquista nós já temos. Nós devemos ter esse sentimento de querer ter algo melhor, de querer conquistar, de querer evoluir, mas a maior conquista que nós poderíamos ter, nós já recebemos. Que conquista que é essa, Júnior? A conquista da salvação. Essa conquista nós já recebemos através da glória de Jesus Cristo. Essa conquista nós já recebemos através do sacrifício de Jesus Cristo. Todos nós estávamos desgarrados, ovelhas que andavam perdidas, mas através de Jesus Cristo nós fomos perdoados, redimidos, nós fomos justificados e nós temos direito à salvação. Então a nossa maior conquista que nós poderíamos ter, pela graça do nosso bom Jesus, nós já alcançamos, que é ser salvos, que é ser justificados. Então em Jesus Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 37, Romanos capítulo 8, versículo 37, vem dizer que em Jesus Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então a nossa conquista está em Jesus Cristo, e glória a Deus por isso. Mas eu quero falar um pouco sobre a conquista. Eu quero falar sobre ser conquistadores. E o que é necessário para eu ser um grande conquistador? O que é necessário? Sabendo que eu já sou justificado, que eu sou salvo, que a maior vitória que eu poderia ter e alcançar, eu alcancei através de Jesus Cristo. Eu acho lindo o versículo que diz em João, capítulo 1, versículo 12, que vai dizer que através do nome de Jesus Cristo nós somos filhos de Deus. Que aqueles que recebem a Jesus Cristo são tidos como filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Projeta para mim, fazendo favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. E glória a Deus, nós já somos grandes conquistadores através de Jesus Cristo. Nós vencemos em Jesus Cristo. Mas Júnior, e como avançar nessa conquista? Eu tive que usar Josué, um grande conquistador. Veja que nós lemos Josué, capítulo 13, versículo 1, mas se nós voltarmos um pouquinho, Josué capítulo 12, versículo de número 9 adiante, Josué número 9 adiante, vai dizer assim, que Josué ele conquistou sobre o rei de Jericó, o rei de Ai, o rei de Betel, ao lado de Betel. Ele conquistou sobre o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, Aí vai trazer várias palavras, várias cidades e regiões.
de Jarmute, Laquis, Eglon, Gezer, Demir, Geder, Ormá, Arad, enfim, vai trazer vários lugares e vários reis que foram conquistados através da vida de Josué pelo poder de Deus. Então, sabendo que ele já era um grande conquistador e sabemos que nós já somos grandes conquistadores, eu me pego no capítulo de número 13 e no versículo de número 1, com essa palavra de Deus falando a Josué: você já é velho, mas ainda existe muito a conquistar. Nós já conquistamos muito nas nossas vidas, nós já conquistamos muito nas nossas vidas, mas ainda existe muito a ser conquistado. Nós não podemos parar. Ainda existe muito para nós conquistarmos, espiritualmente, familiarmente, emocionalmente, profissionalmente, financeiramente. As nossas vidas elas não param. A nossa vida ela não fica estagnada, parada. Então nós temos que sempre estar em movimento, em movimentação, continuando, desejando a conquistar, porque existe muito para nós conquistarmos ainda. Nossas vidas ainda têm muito a ser conquistado. Sabendo disso, que nós precisamos ainda conquistar muitas coisas a partir da vontade de Deus, eu me peguei perguntando: e qual que era o segredo de Josué? Qual que é o segredo para Deus fazer da minha vida, pastor, e da sua vida, um grande conquistador? Um grande conquistador a partir de Deus. E a primeira característica que eu vi em Josué, a primeira, foi que Josué, ele tinha um coração de servo. Josué, ele tinha um coração de servo. Mesmo Josué, ele chegando a um ponto que ele liderava o povo, mesmo Josué chegando num momento que ele estava como líder daquela nação, daquele povo de Deus, daquele lugar, o coração dele continuou sendo um coração de servir a Deus. Ele não desistiu de servir a Deus. E os nossos corações devem ser coração de servo de Deus. Nós devemos servir a Deus com todo o nosso coração. Este é o maior segredo, é o segredo que nós temos. E o coração de servo, ele tem que ser desde a nossa juventude até a nossa mocidade, juventude, a nossa vida adulta, a nossa velhice, o nosso amadurecimento. Nós temos que ter um coração marcado como um coração de servo, não importando a posição que nos encontramos, posição social, posição financeira, posição espiritual, posição ministerial, posição de líder. O nosso coração deve ser um coração servo. Nós devemos servir. A Bíblia vai dizer em Números, capítulo 11, versículo 28. Projeta para mim, fazendo favor. Números, capítulo 11, versículo 28. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos. Desde a juventude de Josué, ele era servo. Nós vemos no capítulo 1, a última vez que eu preguei, o último culto que eu preguei, que Deus ele vai falar com Josué. E ele fala com Josué dizendo assim: Josué, servo de Moisés, Moisés o meu servo. Veja que Deus ele não vai diretamente a Josué chamando Josué de servo. Ele fala: Josué, você era servo do meu servo, mas agora você tem que se posicionar para cuidar do meu povo. Não importa a nossa posição, se nós somos o primeiro diante de Deus ou o segundo, naquele momento. Não importava se ele era o primeiro ou o segundo, mas ele era servo. Então o segredo para nós conquistarmos muitas coisas é ter um coração de servo. É o primeiro segredo de um homem que vive uma vida de conquistas, segundo a vontade de Deus, é servir. Se nós pegarmos na Bíblia, Êxodo capítulo 24, versículo 13, vai dizer assim: e levantou-se Moisés com Josué, o seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Quando Moisés ele se preparava para buscar a presença de Deus, veja só, quando Moisés ele estava se preparando para subir no monte, para buscar a presença de Deus, quem que estava no pé do monte ali esperando? Josué. Parece que eu vejo na minha mente a cena de Moisés dizendo: Josué, eu estou indo ali agora que eu tenho que falar com o nosso patrão, tá? Eu vou ali porque eu tenho que buscar a presença de Deus agora. E Josué indo junto: não, mas eu vou também. Não, ó, você vem até aqui. Não, tá bom, mas eu vou te esperar aqui. Um coração de servo. O coração de servo ele está pronto a servir. O coração de servo ele está pronto a estar debaixo da submissão.
Uma pessoa que quer conquistar, ou nós que queremos conquistar algo, o nosso coração tem que ser um coração servidor, de estar pronto. Não importa se isso é na nossa família, como que nós olhamos, como que é lindo nós olharmos e ver filhos que servem aos pais, e pais que servem aos filhos. Isso é lindo, coração de servo, dando a importância ao próximo. Quando nós chegamos a uma empresa bem organizada, que os funcionários tratam bem o seu patrão, e o seu patrão trata bem aos seus funcionários, que os liderados tratam bem os seus líderes, e os seus líderes em reciprocidade tratam bem os seus liderados. Isso é lindo, isso vem de Deus, isso é da parte de Deus. O coração de servo é um coração que agrada a Deus, e é lindo perante aos homens. É lindo nós vemos isso aí. E pessoas que têm esse coração soberbo, saindo do coração servo, pessoas que têm um coração soberbo e orgulhoso, muitas vezes não são negadas. Quem que gosta de chegar e ficar perto de uma pessoa orgulhosa, soberba, arrogante? Eu particularmente, se eu puder evitar, eu evito. Misericórdia. Então o nosso coração tem que ser humilde, servo. Projeta para mim, fazendo favor, 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe, ou seja, resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos que são humildes. A palavra do nosso Senhor. O nosso próprio Deus, Ele vai resistir, se opor àqueles que são orgulhosos, arrogantes, soberbos, presunçosos, mas Ele concede graça ao que é humilde. Ele concede graça aos humildes. Então, olhando para a Bíblia, vendo a palavra de Deus, eu consigo entender que Josué, ele era muito conquistador, porque o seu coração ele era servo. Ele alcançou grandes bênçãos da parte de Deus, porque o coração dele era um coração de servo, sempre servindo. Veja que quando nós vemos essa passagem de Moisés indo em busca de levar o povo à terra prometida, nós vemos outros nomes importantes. Se eu citar alguns nomes aqui, a gente vai se lembrar, por exemplo, de Arão, irmão de Moisés, correto, pastor? Não estou fugindo não, estou confundindo, né? Miriam, nós vamos lembrar. Todos estavam auxiliando Moisés como na liderança. Eles auxiliavam, mas em determinados momentos da vida deles, eles foram contra Moisés. Mas a Bíblia não vem falar que Josué se levantou contra Moisés. A Bíblia não vai falar que Josué ele foi contra a liderança de Moisés. Todo momento que nós vemos Josué ele apoiava a liderança de Moisés. Ele estava junto com Moisés, servindo a Moisés. O coração dele era um coração de servo. O coração do servo, ele não tenta se levantar, se ensoberbecer, ter uma posição, ter um status. O coração de servo, ele quer servir. Por isso ele é conquistador. Ele é conquistador. Amém? Segundo lugar, segundo segredo de ser um conquistador: trabalhar e se esforçar. Ser trabalhador e esforçado. Trabalhador e esforçado. E não basta trabalhar, tem que ser esforçado. A gente tem que trabalhar e se esforçar. Eu me lembro aqui um pouco de um testemunho que todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre dava o meu melhor. Eu chegava mais cedo, eu saía mais tarde, às vezes eu engolia o almoço e voltava a trabalhar, eu me dedicava à noite em casa, eu estudava, porque eu tinha que me esforçar para dar o meu melhor naquela empresa. E eu sempre fui bem recompensado pelos meus pelos patrões que eu tinha. Eles olhavam e achavam bonito e me recompensavam por aquilo, a ponto de eu liderar determinada empresa na cidade. Eu cuidei de um setor de uma determinada empresa da cidade, era bem sucedido, mas o meu coração estava ali servindo, eu estava trabalhando e eu era muito esforçado. Então, se nós queremos ser um conquistador, se nós queremos conquistar alguma coisa, nós devemos nos esforçar, ser esforçados. Projeta para mim, fazendo favor, Números, capítulo 14, versículo 6. Nós vamos ler do 6 ao 9. Números 14, do 6 ao 9. Vem dizer: e Josué, filho de Num,
e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Isso aqui é quando é pedido para enviar espias para observar a terra. E Josué, ele era um dos espias. E disseram toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. E a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Nesse momento aqui, foram 10 espias para espiar a terra prometida. E quando voltaram, eles falaram: olha, a terra é linda, a terra é produtiva, a terra é boa, mas tem um problema. Lá eles têm muralhas, lá eles têm pessoas, lá eles são fortes, lá eles são diferentes, lá... Todos ficaram com medo, mas Josué e Calebe não tiveram medo. Eles falaram: mas o Senhor é conosco. Eles se esforçaram. Na nossa vida deve ser da mesma maneira. Nós devemos nos esforçar pela promessa do Senhor para nós. A promessa de Deus é que nós viveríamos bem, comeríamos o melhor dessa terra. Então nós devemos nos esforçar para isso, trabalhar para isso, ter energia para isso, acreditar nisso. Nós devemos procurar com vontade, nos esforçar com vontade, acreditando que Deus fará por nós a conquista. Não devemos acreditar somente nas nossas mãos, trabalhar somente pelas nossas mãos, mas nos esforçar em trabalho e em esforço também pela parte de Deus para as nossas vidas. A nossa conquista está no trabalho e no esforço da parte de Deus por nós. Nós devemos crer verdadeiramente nisso. Isso é um dos princípios de um conquistador. Josué, quanto ele não deve ter trabalhado e se esforçado? Moisés se vai, o povo fica todo na mão de Josué. É interessante que Deus vem falar que com Josué ele falava, com Moisés ele falava face a face, né? A Bíblia vem dizer que Deus falava face a face com Moisés, mas com Josué não era essa face a face. Mas Josué ele acreditava em Deus, ele era esforçado. Para conquistar tantas cidades no meio de batalhas, tinha que ter muito esforço. E o esforço é uma das principais áreas da nossa vida a ser um conquistador. Ah, Júnior, eu preciso conquistar na minha vida financeira, profissional. Eu vou me esforçar para isso. Ah, eu quero ouvir melhor a voz de Deus, eu quero entender a voz de Deus. Eu vou me esforçar em oração por isso. Eu preciso de uma bênção de Deus na minha vida familiar. Eu vou orar a Deus por isso. Eu vou me esforçar em oração. Tudo que eu tiver a necessidade, eu vou esperar e vou trabalhar me esforçando em Deus para isso. Seja meu trabalho físico, manual, por algo que eu pretendo alcançar, intelectual também, de administração, ou seja na minha vida profissional, ou melhor, ministerial, sentimental, espiritual, eu vou me esforçar em oração. Eu vou buscar a presença de Deus, eu vou me esforçar para isso. Para isso, eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar essa bênção da parte de Deus, esse esforço da minha parte para com Deus. Veja que Provérbios 12, 14 vai dizer assim: cada um se fartará do fruto da sua boca e da obra das suas mãos, o homem receberá a sua recompensa. Então nós devemos intensificar as nossas forças. O esforço, esse trabalho com esforço, significa intensificação de forças físicas, intelectuais e morais para a realização de algo. Eu quero mais da parte de Deus, eu vou orar esforçadamente. Eu vou intensificar a minha oração para que Deus possa me abençoar conforme a vontade dEle, conforme a sua própria vontade. Amém? Quantos daqui vão ser mais esforçados? Quantos de nós vamos buscar mais da presença de Deus conforme a sua própria vontade? E vou dizer uma coisa: Deus ele ama levantar homens esforçados. Deus ele ama levantar mulheres esforçadas. Deus ele ama auxiliar e dar conquista a esses homens. Moisés era esforçado, Gideão era esforçado, Davi era esforçado, Eliseu era esforçado, Pedro era esforçado, Paulo era esforçado. Todos os homens que estavam trabalhando nas suas funções quando Deus foi chamar. Quando Deus foi separar esses homens, eles estavam esforçando-se nas suas funções, trabalhando, malhando trigo no lagar,
o outro estava arando terra com bois, o outro estava ali pescando, cada um realizando a sua função, e Deus foi chamar eles ali. Nós devemos ser esforçados para obter conquistas. É necessário esforço. Terceiro segredo de um conquistador, avançando aqui para a gente não tomar muito tempo. Aquele que quer ser um grande conquistador deve ter uma vida com Deus. Aquele que quer ser um grande conquistador, ele deve se esforçar em ter uma vida com Deus. Nós podemos obter todas as conquistas dessa terra, mas elas só serão bem-sucedidas se Deus estiver conosco. Se nós tivermos tudo, mas Deus não estiver conosco, do que vale ser um grande conquistador? A nossa grande conquista é ter essa vida com Deus. E a Bíblia vem nos mostrar, como nós lemos, que desde jovem, desde a sua juventude, desde novinho, Josué ele tinha uma vida de proximidade com Deus. Josué ele estava do lado do homem de Deus. Josué ele estava ali pertinho. Moisés ele ia subir, como eu falei, Moisés ele ia subir no monte para orar com Deus. Josué estava ali, ó. Aí eu fico pensando naquela criança, naquele jovem, quando Moisés desce do monte, o seu rosto brilhava, refletia a glória de Deus. Parece que eu fico imaginando Josué. Oh, Moisés, o que Deus falou para você lá em cima? O que aconteceu lá em cima? O que você viu lá em cima? Por que você está brilhando? O que está acontecendo? Por que você está diferente desse jeito? Na minha cabeça vem essas cenas, porque a vida com Deus é isso. Nós devemos saber o que Deus quer para nós. Olhar e falar, mas Deus, o que o Senhor está querendo? Qual que é o seu plano? O que a gente vai fazer agora? Josué, desde a sua mocidade, ele estava junto com Deus. Ele estava perto de Deus. Josué ele não estava ali no monte orando, mas ele estava ali embaixo esperando Moisés descer para saber como que foi lá em cima. A gente consegue entender isso, porque quando Moisés sobe, Josué fica ali. Quando Moisés desce, Josué é a primeira pessoa que recebe Moisés. Então parece que eu fico imaginando ele ali. Eu tenho que ter uma vida com Deus. A minha vida tem que ser uma vida com Deus para eu ser um grande conquistador. Eu posso conquistar essa terra inteira, mas se eu não tiver uma vida com Deus, do que vale essa conquista? Do que vale essa minha conquista? Quando Moisés subiu, Josué estava ali. Quando desceu, Josué estava ali. Ele andava ao lado de Moisés. Josué ele andava ao lado de Moisés, a tal ponto que quando Deus recolhe o próprio arraial, é interessante que o próprio povo reconhece Josué como talvez um próximo líder. O próprio povo ali, se eu não estiver enganado, Deuteronômio, vai falar bem no finalzinho ali dos capítulos, vai falar que o próprio povo, a própria nação, já tinha expectativa em Josué. Já tinha essa expectativa que Josué seria um próximo líder, porque ele tinha essa proximidade com Moisés. As nossas vidas têm que ter uma dedicação a Deus. Do que adianta nós recebermos todas as sortes de bênção, todas as conquistas, mas a minha vida não estar a Deus, eu não ter um momento de devocional com Deus, eu não ter um momento de oração com Deus? É muito interessante que nós vemos pessoas se aproximando de Deus no momento da angústia, da aflição. Amém, não estão erradas. Mas e no momento da bonança? Eu poder olhar e falar, obrigado Deus, porque até aqui o Senhor me sustentou. Obrigado Deus, porque tudo que eu tenho veio da Tua bênção, da Tua glória, da Tua vontade. Obrigado Deus por tudo que o Senhor tem feito por mim. Como eu disse no início, nós temos muito a conquistar ainda. Todos nós temos muito a conquistar. Seja na vida profissional, financeira, tudo isso é uma bênção. Seja no meio da nossa família. Mas a maior conquista nós já temos, que é poder nos achegarmos a Deus, falar com Deus, ter um coração grato em Deus. Romanos capítulo 5, projeta para mim, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é a nossa maior conquista, ter paz com Deus. Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A maior de todas as nossas conquistas, como eu falei no início da mensagem, nós já temos em nossas mãos. Como está a nossa vida com Deus? Qual o nosso momento que nós tiramos com Deus? Do que vale eu ter tudo que o mundo pode me oferecer, mas a minha vida não estar com Deus?
Veja que Josué, para finalizar, Josué, ele conquistou muita terra. Josué, ele combateu com muitos reis e teve a vitória. Josué, ele teve muito da parte de Deus. Eu acredito que a reputação de Josué no meio do seu povo era gigante. Deus chega a Josué e fala: Josué, você já tem a idade avançada, mas eu ainda vou fazer você conquistar muita coisa. Ainda tem muito a ser conquistado. Nas nossas vidas aqui hoje, nós que estamos aqui, você que nos ouve pela rede social, pela transmissão, nós já conquistamos muito. O maior já foi conquistado pelo poder de Jesus Cristo, que é a nossa salvação. A maior bênção nós já temos, que é poder ser salvo, ter uma vida junto com Deus, sermos justificados por Jesus Cristo. Mas nós ainda temos muito que conquistar através das mãos de Jesus Cristo, através do poder de Deus, através da sua vontade. Deus ainda quer muito para nós, na nossa família, nos nossos sentimentos, nas nossas casas, nos nossos trabalhos. Deus ainda precisa de nós, ou melhor, nós ainda precisamos de Deus. Nós necessitamos de Deus. A nossa conquista é ter uma vida ao seu lado. Essa é a maior conquista. É conquistar um espiritual maior da parte de Deus. É poder chegar e levar uma palavra a um irmão, levar a palavra a um vizinho, levar a palavra a um amigo, a uma amiga. Essa é a nossa maior conquista. A vida com Deus é a nossa maior conquista. O ouro e a prata ficam, mas a partir do momento que a nossa vida expirar, estaremos juntinho com Ele, ao lado dele, morando numa cidade celestial. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu deveria ter separado, eu acabei não separando aqui para trazer para os irmãos e para as irmãs. Mas Josué capítulo 24, eu não vou me lembrar de cor o versículo. No final da vida de Josué, Deus não chamava mais Josué de servo de Moisés. Deus chegava e dizia: Josué, meu servo. Josué é o meu servo. Ter uma vida com Deus é alcançar essa comunhão com Deus, de ser chamado meu servo. A nossa maior conquista é ter um coração que serve a Deus e ter uma vida de intimidade com Ele. Amém? Eu quero orar com vocês nessa tarde. Pastor? Fechar o coração? Então vamos fechar, vamos orar todos juntos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Espírito Santo, nós estamos aqui nessa tarde para louvar e adorar ao Teu santo nome e buscando uma vitória do Teu querer e da Tua vontade, do Teu poder para as nossas vidas. O Senhor bem sabe o que nós passamos, o Senhor entende o íntimo dos nossos corações. É o Senhor que conhece a nossa casa, é o Senhor que conhece o nosso financeiro, é o Senhor que conhece os nossos sentimentos, o nosso coração. Toda a nossa vida está em Tuas mãos, mas neste momento, ó Senhor Jesus, nós queremos agradecer pela maior conquista, a conquista feita naquela cruz do Calvário, com aquela palavra lançada: Pai, está consumado. A nossa vida é o que há de mais precioso, a salvação é o que há de mais precioso. Nós Te louvamos e Te agradecemos nessa tarde, porque a Tua graça nos alcançou, a Tua salvação tem nos alcançado, e nós Te pedimos, ó Senhor Jesus, neste momento, leva o nosso coração a um coração servidor, leva o nosso coração a um coração de servo, a um coração humilde, a um coração que ama, a um coração que ajuda, a um coração que faz o Teu querer e a Tua vontade. Senhor Jesus, eu também Te peço que nós possamos ter força para trabalhar e nos esforçar, que o Senhor possa nos abençoar neste lugar das nossas vidas, neste quesito das nossas vidas. E eu Te peço, Senhor Jesus, que possamos ter uma vida de intimidade aos Teus pés, uma vida de intimidade contigo, uma vida de intimidade ao Teu querer. Senhor Jesus, usa as nossas vidas, nos dá, Pai, longevidade ao Teu querer, força ao Teu poder, que o Senhor possa ministrar através de nós, ó Senhor Jesus, e que nós possamos ser usados para proclamar o Teu amor, a Tua vontade, o Teu reino em nosso meio. Fala conosco, ó Pai, continua conosco a cada dia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém?